Bom dia, Alberto. Bom dia para ti, bom dia para toda a equipe da Rádio Acústica e também aos ouvintes que estão ligados aí no sábado de manhã na programação. Pessoal te assistindo pela Acústica e pela Sul TV, emissora ancorada no Canal Rural. Então temos aí ouvintes, telespectadores acompanhando as informações que o senhor irá nos trazer. Tudo bem, uma satisfação poder estar aqui agora nessa condição de presidente da Comissão de Agricultura, Cooperativismo e Pesca da nossa Assembleia Legislativa, né? Uma função bem importante, né? E que acho que há muitos anos não tinha um deputado da região sul do estado presidindo a Comissão da Agricultura da Assembleia. Então é um desafio para nós, mas é a área que a gente atua há muitos anos e conhecemos há muitos anos, né? É claro, né, deputado, que o senhor vai atuar pelo estado inteiro, mas é muito importante esta representatividade para a nossa região, que tem essa vocação agrícola, né? Com certeza, a metade sul ela é a nossa região sul aqui, centro-sul, Campanha, é uma região que tem uma diversidade de produção bastante grande, né? Nós temos agricultura familiar, nós temos talvez a maior concentração de agricultores familiares aí hoje já no estado, acho que está na nossa região já. Estamos em torno de 50 mil famílias nessa região da agricultura familiar. Aliás, deputado, deixa eu lhe contar, ano que vem, eu sei que a sua agenda ela é muito forte, mas vamos tentar, de repente, no ano que vem, programar para o senhor vir. Ontem nós tivemos o segundo dia de campo da FUBRA voltado à cultura da soja. E lá uma integração, né, de pessoas que produzem, que têm mais hectares, pessoas que têm menos hectares. Hoje em dia a gente vê muito, né, naquela região da colônia ali, o pessoal que planta o tabaco, que planta o milho, mas que planta também a soja. Então nós temos produtores aí que têm 5 hectares, produtores que vão ter lá 5.000 hectares, enfim, mas uma integração muito bonita, deputado. Que legal, vamos ver se a gente consegue participar. Ontem eu estava numa audiência pública em Arroio Grande, tive uma reunião com as cooperativas no início da tarde, então eu não teria condições de estar aí. Sim. Mas eu quero dizer que a nossa região é isso, é uma região que é bastante diversificada. Nós temos a produção do leite, produção de frutas, nós temos a produção do arroz muito forte na nossa região, a soja, o milho, né? O tabaco é a maior região produtora, eu diria assim. Aqui se concentra maior volume por região produzida, né? Porque o município maior produtor de tabaco do Brasil está na nossa região, que é Canguçu. São Lourenço, que figura sempre entre o segundo, terceiro, quarto município maior produtor, depende um pouco de cada safra, a realidade do clima, enfim. Mas é uma região que apresenta, nós temos 2 centros de pesquisa da Embrapa, né? O Centro de Terras Baixas e o Centro de Fruticultura de Clima Temperado, e o Centro da Agricultura Familiar. Na verdade temos 3, temos 3 centros, né, da Embrapa. Nós temos uma Faculdade de Agronomia Federal da Universidade Federal de Pelotas, a Eliseu Maciel, que ela é centenária, né? Vem como uma das primeiras do Brasil, né? Então, acho que, além de outras, né, que atuam, né, mas nós temos uma região que tem, de fato, um conjunto de potencialidades, mas também que tem desafios, né? Desafios grandes a serem superados, buscados, enfim. Claro. E os desafios são permanentes sempre também, né? Agora, deputado, antes de falar desta sessão, que foi a primeira da comissão, deixa eu tocar num ponto. O senhor é autor da lei, né, que institui a classificação do tabaco na propriedade. E esse ano que ainda não está tão acelerada a compra, está mais devagar que nos anos anteriores, né, se mostra a importância, né, de termos uma tabela fixando pelo menos um preço mínimo, né, e o que não impede que se pague mais, e de ter, né, esta lei que determina que a classificação seja feita na propriedade. Exatamente. Nós, inclusive, tivemos a semana passada conversando com a FETAG sobre esse assunto, né? Nós vamos, através da Frente Parlamentar, fazer, no início de março, um conjunto de visitas a produtores, inclusive, né, para ver como está o processo de compra, porque quem já vendeu, como foi o processo de compra. Eu tenho uma informação de que as empresas estão
se organizando, né, e já implementando a legislação, mas também sabemos que o Sinditabaco está com um processo querendo subir para o Supremo Tribunal Federal. Não teve ainda a possibilidade de subir, mas que ele anda querendo subir lá para o Supremo Tribunal Federal para discutir a lei lá. Eu até acho que é um desperdício de tempo, porque o resultado que nós tivemos pela constitucionalidade da nossa lei da classificação do fumo na propriedade dos fumicultores, de 22 votos a 3, é um resultado acachapante, assim, mas se o Sinditabaco tem o direito de fazer isso, né? Ele pode ir até a última instância da Justiça e até o Supremo Tribunal Federal. Se for até o Supremo Tribunal Federal, eu tenho convicção, nós vamos trabalhar e vamos mostrar aos ministros do Supremo que a nossa legislação ela é uma legislação constitucional, assim como já disse o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Você imagina, Alberto, 25 desembargadores, nós tivemos 22 votos favoráveis à constitucionalidade da nossa lei. É uma vitória, assim, de 13 a 12, de 14 a 11, enfim, é uma vitória muito, quase unânime, eu diria assim, né? Então, eu tenho uma convicção de que o Sinditabaco, se ele conseguir ingressar no Supremo Tribunal Federal, porque ainda não conseguiu, nós vamos ter uma vitória muito forte na mesma proporção que tivemos aqui. Então, acho que é um desperdício de tempo. O importante é que as empresas se organizem, né, e implementem a legislação que a gente criou, e nós vamos fazer agora, em março, um trabalho de campo para conferir com os agricultores, né, o cumprimento da legislação. Nós vamos visitar produtores que já venderam tabaco de várias regiões, vamos na região central do estado, depois na região nossa aqui, sul e centro-sul, e também vamos conversar com produtores que ainda não comercializaram, que estão comercializando. A nossa região, agora que começa a comercialização mais forte aqui na nossa região. Sim. E o mês de março também até corrobora com essa pesquisa que o senhor realiza junto aos produtores. Nós vamos ter um evento que o senhor é parceiro, que é presente todo ano, que é a Expo Agro, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Vai ser a oportunidade também de conversar com produtores dos mais diversos cantos, né? E na próxima quinta-feira, na Comissão de Agricultura da Assembleia, a gente vai receber os integrantes da FUBRA, que vão lá fazer a fala, né, do lançamento, e nós também vamos participar do lançamento da Expo Agro, e também vamos participar da feira, né? E a gente acredita que vai ser um evento de muito volume, muito conteúdo, como sempre é, né? Um evento que atrai a atenção, né, de muitos setores e mostra a pujança da cadeia do tabaco no Rio Grande do Sul. E a gente também lá vai poder conversar com os agricultores e ter esse feedback, né, de como está indo a aplicação da lei, porque, obviamente, se a gente sentir que a legislação, as empresas estão resistindo, não querendo aplicar essa legislação e usando subterfúgios, obviamente que a gente vai tomar as medidas cabíveis, porque vamos exigir, obviamente, o cumprimento da legislação. Perfeito. Agora, deputado, gostaria que o senhor nos contasse como foi esta primeira sessão da comissão, que aconteceu na quinta-feira, né, já recebendo os integrantes do MDA. Bom, nós, na verdade, estamos preparando um material que vamos apresentar na próxima quinta-feira, trazendo um pouco, Roberto, os dados, né, e parametrizar um pouco a agropecuária gaúcha, o setor primário gaúcho. Eu com meus assessores, 2 agrônomos que estão me ajudando, a gente fez um levantamento, mais ou menos, de como nos últimos 10 anos se comportou o setor primário do Rio Grande do Sul. E aí algumas curiosidades, assim, né? Com exceção da lavoura da soja, que teve uma ampliação de área plantada e de produção, as demais atividades, assim, nós tivemos ou uma redução ou uma estagnação. Isso é um dado muito interessante, que às vezes a gente não tem essa ideia. Só te dar um exemplo. A produção de leite, por exemplo, né? A produção de leite, nós tivemos uma redução de 2015 para 2023, nós reduzimos de 84 mil produtores para 33 mil produtores, quer dizer, nós perdemos 51 mil produtores de leite no estado do Rio Grande do Sul. Isso significa 61% dos produtores
deixaram de produzir. Agora, sabe, deputado, desculpe interrompê-lo, mas eu tenho um contato com diversos produtores de leite e eles me relatam que está uma confusão isso aí. Tem empresas que acabaram decretando falência, que eles estão ainda esperando para receber, surgem novas. Tá muito instável, talvez isso esteja contribuindo para essa redução. Na verdade, Alberto, essa questão da redução da produção de leite é importante a gente comparar com outros estados. Assim, aqui no Rio Grande do Sul nós perdemos hoje 1 milhão, nós estamos produzindo 1.200.000 litros a menos por dia. Nós temos uma indústria, capacidade instalada de 19 milhões de litros. Aqui, na verdade, nós tivemos a falência da Consulate, foi muito ruim. Né? Ela tinha associados na região de Camaquã e também. Mas ainda bem que nós tivemos a Copar aqui, a nossa Copar com a Pomerânia. Mas além da Consulate, também teve outras empresas, né, que acabaram também decretando falência, né? A própria Languiru, né? A própria Languiru como uma cooperativa. Isso é interessante a gente observar, né? Nós também tivemos... Com o milho também teve problema, né, deputado? Com o milho também, que eles recebiam, também acabou dando problema, né? Exato. Então, são aquelas coisas ruins que acontecem. Mas aqui na região nós temos a Copar, né, que trabalha com a marca Pomerano, que tem condições de assumir toda essa produção, os produtores, enfim, né, e tem tentado, assim, manter uma média de preço à altura para o produtor. Sim. Na verdade, o estado do Paraná acabou ocupando o lugar do Rio Grande do Sul, que era sempre a segunda maior bacia produtora de leite, né, e acabou nos passando e aumentou a produção lá. Nós tínhamos aqui no estado um programa chamado ProDeleite, para não me estender muito no leite, mas só um exemplo, assim, de como nós criamos um programa chamado ProDeleite, e nós tínhamos um Instituto Gaúcho do Leite e um fundo chamado Fundo Leite. Isso tudo meio desativou, né? E nós deixamos de ter uma política de Estado para o setor do leite, que é um setor que nós estamos na boca do Mercosul aqui, é muito sensível, a gente precisa estar muito atento para isso. Mas eu usei só essa questão do leite para mostrar, de fato, um exemplo, né, de um produto que a gente perdeu terreno, né? No milho, a gente diminuiu a produção também de milho no estado, isso tem prejudicado muito a cadeia da proteína animal, né? Nós hoje produzimos menos da metade do milho que a gente consome, isso acaba diminuindo a competitividade, porque o milho tem que vir do Paraná, Mato Grosso, daquela região do Centro-Oeste lá. Então, alguns dados que a gente levantou, né, para preparar uma reflexão. Outros dados importantes, né? O Rio Grande do Sul, ele opera 25% do Pronaf brasileiro. Uma coisa interessante, né? Quer dizer, o país do tamanho do nosso, e a gente opera 1/4 de todo o Pronaf do Brasil. Bastante importante esse dado também. Né? Aqui a agricultura, média agricultura e a agricultura familiar, elas ocupam um espaço de crédito maior que a agricultura empresarial, a grande agricultura essa, né? Então, que são as 3 modalidades de crédito que nós temos. Então, isso é uma coisa interessante, o Rio Grande do Sul ainda tem esse apelo, né, da média e da agricultura familiar e da média agricultura. E isso demonstra muito claro na questão do crédito rural. Bom, nós tivemos nessa primeira reunião, Roberto, um programa que resolvemos trazer, né, para o conhecimento e para conversar também um pouco com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sobre o programa do crédito fundiário, porque para nós sempre foi muito caro essa questão da sucessão rural, do filho do agricultor muitas vezes não poder comprar nem a propriedade do pai, né? Isso é uma coisa que tem acontecido, muitas vezes a propriedade rural tem 3, 4 herdeiros e um dos filhos não consegue comprar comprar a parte dos demais herdeiros. E acaba que a propriedade é vendida para alguém que quer formar um sítio, ou alguém que já tem uma propriedade maior acaba concentrando mais terra. Então, o crédito fundiário é um programa que teve mudanças boas, né? O valor, hoje, só para ter uma ideia, o valor é de R$293 mil para você poder comprar uma propriedade. Hoje, praticamente R$300 mil, dá para comprar uma propriedade razoável, né? E o importante é que tem para os jovens, né, uma condição de crédito muito favorável. 40% a fundo perdido e um juro de 0,5% ao ano. Quer dizer, um programa que favorece muito o jovem que quer ficar na agricultura
E uma coisa muito boa, né? Antigamente, há um tempo atrás, se alguém comprasse a propriedade de um irmão ou comprasse a propriedade do pai, era considerado um crime. É como se estivesse fazendo ali um rolo familiar, né? E hoje não, hoje se criou. Isso foi uma sugestão que levamos ao ministro do Desenvolvimento Agrário para mudar no programa. Quando ele assumiu o ministério, a primeira audiência que eu fiz com ele, eu levei uma proposta, uma das questões era no crédito fundiário, e era exatamente isso, que os filhos pudessem comprar a propriedade ou dos pais ou dos irmãos, e que isso não fosse considerado um crime, porque justamente ali é que estava a possibilidade de potencializar o crédito rural para fazer a sucessão rural e alguém ficar com a propriedade. Hoje isso é regra do programa, né, e tem incentivo, né, para quem quiser comprar a propriedade que era do pai, que era da família, um membro daquela família compra e fica trabalhando, aquela propriedade fica ativa e não vira um sítio de lazer ou é engolida por um outro que tem uma propriedade maior. Então são as mudanças que favoreceram assim, esse programa e que sem dúvida nenhum é um programa que é muito interessante. Claro, precisa ter a parceria dos sindicatos, né, fazer, né, as propostas, tem uma certa burocracia, mas está andando bem, né? A gente vê que tem um número, 28 mil operações em andamento no estado, é bastante, e isso nos alegrou bastante quando conversamos. Agora vamos tentar aprovar um recurso maior lá no Congresso Nacional, né? Que por sinal, tem 2 projetos de lei rodando lá no Congresso para ampliar o fundo de terras para a gente poder ampliar o programa de crédito fundiário. Muito bem. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quando puder, retorne ao programa para a gente falar também de mais alguns outros assuntos. Obrigado. Ok, Roberto. Só esclarecendo, Roberto, uma questão que rodou muito nos últimos 3 dias, sobre a questão do Plano Safra, né? Só dizer para os ouvintes, para quem é agricultor, o Plano Safra não está suspenso coisa nenhuma. O Plano Safra, ele, como todos os programas do governo federal, ele depende do orçamento e, infelizmente, os deputados fizeram, acho que o Congresso Nacional se equivocou muito nisso, né? Uma pressão em não votar o orçamento no final do ano passado. O governo está funcionando com os 2/10 de cada mês e por medida provisória. Então, o que acontece, né? Agora, ontem eu tive a informação que logo depois do Carnaval, finalmente, vota o orçamento. Os recursos começam. Os recursos até existem, mas não podem ser gastos. Porque não tem lei autorizativa, o orçamento não está votado. Sobre a questão do Plano Safra, inclusive, o ministro está lançando uma medida provisória para não precisar esperar sem poder operar o Plano Safra nesses dias até votar o orçamento. Tu imagina, o governo tem um recurso, mas não consegue gastar porque não tem a lei orçamentária votada, porque, de uma certa forma, o Congresso fica fazendo pressão por conta das emendas. Então, eu andei vendo algumas informações aí e publicações, hoje tem muita fake news, era bom se eles informassem melhor, né, e não ficassem assustando as pessoas, mas só para dar essa informação aos nossos ouvintes. Tá bom, Roberto? Obrigado por poder falar contigo aí e ficamos à disposição na Comissão de Agricultura para todos os assuntos que tu queira tratar no programa aí e que nós possamos discutir lá, estamos à disposição para falar sobre todos os temas.